Pessoal, eu estou aqui no meu consultório e eu terminei agora a consulta com uma criança que a mãe dela é professora e a gente teve uma conversa aqui, uma reflexão que eu achei super interessante e eu dei um exemplo para ela e eu quero dar esse exemplo para vocês para instigar uma reflexão a respeito desse assunto. Eu disse assim para ela: imagine a seguinte situação. Eu estou aqui sentado na minha cadeira, eu realmente estou aqui no meu consultório. Eu estou sentado na minha cadeira e eu coloco na minha frente, aqui no meu consultório, na minha sala, três famílias. Uma mãe com o filho dela com epilepsia, uma outra mãe com o filho dela com autismo, uma outra mãe com o filho dela com síndrome de Down, com deficiência intelectual. Então eu tenho três situações. Eu tenho uma mãe com um filho com epilepsia, eu tenho uma segunda mãe com um filho autista e uma terceira mãe com uma criança com síndrome de Down e deficiência intelectual. Ou seja, três casos totalmente diferentes. E eu estou com essas três famílias aqui no meu consultório. E aí eu decido que eu vou fazer essas três consultas ao mesmo tempo. Alguém acha que isso vai dar certo? Eu tentar resolver essas três questões, eu estou sozinho, eu sou um médico só. Eu tentar resolver essas três situações simultaneamente, passa pela cabeça de alguém que isso pode funcionar? Obviamente a resposta é não. Isso não vai funcionar, tá certo? Por que a gente acha que na escola isso vai funcionar? Você ter uma professora com 25, 30 alunos na sala, nos quais você tem dois com autismo, dois com TDAH, um com síndrome de Down e um com transtorno opositor. E aí você pede para que um professor resolva a situação de todo mundo. Na cabeça de quem que passa que isso pode dar certo? Você entende que não tem como? Que a analogia é a mesma? Porque daí as pessoas, os gestores, eles falam assim: não, mas não tem problema, porque é assim, ó, a professora dá uma aula para todo mundo, depois ela se aproxima e ela particulariza a aula para cada um daqueles indivíduos. Passa na cabeça de alguém que isso vai funcionar? Honestamente, não é como eu tentar fazer uma consulta com três pacientes diferentes e tentar particularizar para cada um deles as coisas. Você entende que não tem sentido isso? Que esse modelo que a gente criou não funciona. Não funciona. Claro que se você tiver uma sala, por exemplo, com, sei lá, 15 alunos, uma criança com autismo, um autismo nível 1 de suporte, talvez até um nível 2, sem comportamento muito exteriorizante, talvez uma professora dê conta de fazer isso. Agora, do jeito como está hoje, a gente tem salas com 30, 35 alunos, em que você tem 4, 5, 6 crianças com laudos ali. E aí a gente pede que o professor resolva isso. Foi o que eu falei para ela. Ela falou assim, ela é professora, ela falou assim para mim: doutor Paulo, a verdade é que na maior parte dos dias que eu estou na escola eu só tenho vontade de chorar. Claro, claro. Se alguém me obrigasse a atender três pacientes simultaneamente, com três quadros clínicos diferentes, a minha vontade era de chorar também. Minha vontade era de sair de correndo aqui do consultório. Pessoal, a gente precisa refletir sobre isso, porque a coisa que eu mais vejo são as pessoas falando mal de professor. Vocês estão entendendo o que é que nós estamos pedindo para essas pessoas? Porque se você fosse o professor, você também não ia conseguir fazer. O professor, ele se formou lá para ser professor. Ele não se formou para ser gerenciador de comportamento, ele não se formou para ser analista do comportamento, ele não se formou para ser fonoaudiólogo, ele se formou para dar aula, lá no negócio do magistério, coisa e tal. Nós temos que fazer uma reflexão séria sobre isso. A quantidade de professores que a gente tem hoje com doença mental é gigantesca. Então não dá para a gente fingir que não está vendo o que está acontecendo, não dá para a gente fingir que não precisa de alguma mudança de postura. Reflitam sobre isso.